que não fossem invasivos, portanto, portanto, isso é a partir desta essência que gera. E gera algumas frequências, não é? Portanto, nós quando estamos em delta, que são frequências lentas de grande amplitude, estamos a dormir, a alfa estamos mais ou menos entre, digamos, a parte relaxada e a parte ativa, beta estamos muito ativos e gama, portanto, são frequências que mais ou menos em termos de relação poderemos pensar de uma forma muito generalista assim. Aqui interessava-nos saber também, digamos, o que é que são reações e emoções, portanto, e atuação e volição. Aqui as reações são, digamos, em termos emocionais, muitas vezes, digamos, há um estímulo exterior, não é? Portanto, os nossos sensores todos, os olhos, enfim, tudo, detecta e o nosso cérebro reage. Muitas vezes reage sem nós termos consciência disso, mas reage. Por outro lado, a atuação, digamos, são movimentos voluntários, portanto, deliberados, não é? Nós, efetivamente, portanto, queremos fazer qualquer coisa. Muitas vezes as reações, portanto, e emoções são muito específicas de certas zonas, mas a atuação, digamos, tem uma dimensão multimodal e, portanto, caracteriza-se por essa correlação, portanto, de irmos buscar, digamos, memória de computação alta, portanto, longa duração, portanto, estímulos, enfim, etc. E tudo isso coloca problemas muito curiosos e muito particulares. Aqui, portanto, também se descobriu e tentou-se mapear de acordo com aquelas zonas, portanto, também específicas digamos, onde nós liberamos, onde nós sentimos, enfim, etc. Portanto, no mapeamento, e depois, a partir desse mapeamento, justamente os sensores podem ir buscar essas dimensões para, numa forma de correlação, tentar justamente usar isso de uma forma muito específica. Mas estava a dizer, portanto, originalmente eu em 2009, 2008, utilizei dois interfaces de um só canal, e depois, mais tarde, 2010, 2011, comecei a utilizar o M8 de 14 canais, que era o único que respondia não só, digamos, à detecção emocional, portanto, de uma só zona, enfim, ou de duas zonas, ou de uma assimetria, enfim, mas também dessa configuração multimodal e de correlação de sinais. Porque, justamente, digamos, o cérebro está sempre a trabalhar, portanto, está sempre relacionado com os contextos, não é? Portanto, nomeadamente o ruído do contexto, o ruído interno, e, portanto, é justamente isso que acontece, e, portanto, é preciso ser muito específico e muito interessante. É um desafio muito interessante, nomeadamente na perspectiva, sei lá, de ensinar a inteligência artificial a tentar dar a volta ao esquema, não é? Como é que nós podemos chegar lá, para justamente tentar fazer aplicações que respondam de uma forma mais instrumental e mais clara àquilo que a gente quer. E uma das coisas que nos colocou logo à partida, portanto, um problema muito interessante, foi, digamos, no treino, digamos, para treinar os padrões, por exemplo, da inteligência artificial da própria Emotive, foi digamos, um desafio que nos criou entre o treinar o neutro, que é o primeiro estado padrão, que, portanto, cria o offset, digamos assim, a partir do qual, digamos, nós, e depois pensando, portanto, outras coisas, ou, portanto, ou imaginando as coisas, poderíamos justamente chegar lá, portanto, para a inteligência artificial inferir da melhor forma possível, digamos, os padrões. E um dos problemas que nos criou foi logo, justamente, perceber o que é neutro. Sei lá, neutro, quando nos concentramos em ficar neutro, já estamos a concentrar, estamos a criar um padrão focado, portanto, isto não é nada neutro. Neutro é criar, digamos, uma distribuição completamente linear, onde não haja foco absolutamente nenhum, nomeadamente, digamos, deixando o próprio ruído, portanto, tudo contextual, enfim, todas as dimensões que possam, portanto, parecer que não entram na equação, mas efetivamente entram para ser mais eficaz. E assim, portanto, a partir dessa, portanto, padrão mais distribuído, linear, criar então, sim, portanto, saliências, não é? Portanto, a partir digamos, de pensamentos focados ou de uma lógica que muitas vezes a gente não chega lá, mas, portanto, com este treino e tentando perceber fomos um bocadinho mais além. E aqui está, digamos, uma das hipóteses, digamos, que nós, portanto, ainda que merece a validação, foi justamente isso. Ok, se nós temos zonas que nós, portanto, a manipular um dedo, portanto, o córtex motor altera a eletricidade, enfim, etc., mas isto temos, ou a manipular ou pensar, portanto, sabemos que faz uma variação, portanto, elétrica, mas como é que eu posso associar isto para a inteligência artificial, em boa verdade, correlacionar estes dados de uma forma mais clara?
e lembramos de coisas como, por exemplo, sei lá, lembrar que uma palavra difícil de dizer cria mais amplitude que palavras que nós estamos habituados a dizer, não é? Sei lá, o paquígrafo, não é? Nós pensamos que não diz, mas mesmo sem verbalizar, não, porque justamente quando nós verbalizamos também criamos eletricidade, portanto, miográfica, mas não, só sem verbalizar, portanto, alterar, manipular, aprender a manipular, digamos, a dimensão elétrica de uma forma deliberada, por estratégias também, portanto, e por treino, pareceu-nos uma coisa interessante. E, portanto, criar-se alianças e, sobretudo, criar-se alianças, portanto, e correlações multimodais para que, digamos, os algoritmos de inteligência artificial pudessem efetivamente assimilar aquilo de uma forma muito mais interessante e creemos que devagarinho fomos chegando lá. E chegamos, portanto, a alguns projetos que foram muito curiosos, nomeadamente este que eu vou pedir para passar, que, digamos, também representa um pouquinho, digamos, onde é que com treino, com estas perspectivas e tentando deitar fora, portanto, reanalisar, voltar ao mesmo sítio, não é? Treinar os padrões, portanto, e replicar esses padrões, que no fundo é isso que interessa à própria inteligência artificial, para que no fundo portanto, portanto, o próprio software, portanto, consiga efetivamente ter condições para replicar o padrão, que no fundo, mas se nós não soubermos, portanto, criar os padrões de uma forma, digamos, sistemática, ou pelo menos iterativa, portanto, sumativa, não chegaremos lá. Portanto, eu gostaria que passassem este, então, I Will Play the Electrical Brain. Ok, muito bem. Posso compartilhar outra vez? Estão a ver outra vez? Estamos sim, professor. Muito bem. Portanto, aqui, portanto, no domínio da música contemporânea, que é uma zona que me interessa, muito também, portanto, executada por computador, que o meu primeiro disco até de 1988 também tinha sequenciadores, portanto, enfim, por aí fora. Mas aqui isto é muito específico, porque a ideia aqui foi, portanto, ativar portanto, o próprio sistema, portanto, ativar a primeira camada de solos, não é? Portanto, solar, efetivamente, não é? E depois voltar a desativar, portanto, desativar as várias camadas solistas e depois desativar o próprio sistema. Portanto, este é um exercício muito curioso que ainda hoje, portanto, nós o estudamos para trás para a frente, nomeadamente eu,
porque tem justamente esta múltipla dimensão, portanto, que me interessa ainda estudar, portanto, e tentar até descodificar de uma forma mais aprofundada, portanto. Se bem que, digamos, tudo isto, portanto, é muito interessante, também tem uma complexidade associada, não é? Nomeadamente o próprio contexto, digamos, e os próprios estímulos, quando a gente delibera, portanto, e tenta, digamos, se focar numa forma, portanto, com a vontade, portanto, controlar uma coisa, o próprio, digamos, o que nós, portanto, criamos, não é? A própria música, os estímulos, portanto, também estão presentes, no fundo, e estão-se permanentemente a manipular a nossa própria, digamos, capacidade até, digamos, de nos focar num determinado padrão e recuperar esse padrão. Portanto, esta dinâmica é muito interessante, portanto, e também a temos de entender, portanto, a esse nível. Isto quer dizer, portanto, uma coisa interessante, que é, digamos, nós somos capazes, se calhar, digamos, de manipular um instrumento musical de uma forma muito interessante, muito particular, porque nós, o cérebro, portanto, e o nosso biomecanismo coabitam, não é? Portanto, desde que nascemos, não é? Portanto, e coabitam, portanto, durante anos seguidos, portanto, e o nosso cérebro, no fundo, tem uma simbiose absoluta com este biomecanismo e através dessa simbiose, não é? Portanto, através de uma espécie de inteligência natural, portanto, forjada de uma forma longitudinal e iterada, não é? Obviamente, o nosso corpo compreende bem, portanto, o nosso cérebro compreende bem o nosso corpo e daí, digamos, consegue manipular o nosso corpo a manipular das outras extensões e instrumentos musicais. Eu acho, portanto, e em termos até concluindo, que nós só poderemos assegurar que a inteligência artificial, portanto, consiga acelerar o processo nesta dimensão, porque a inteligência artificial, estes interfaces, no fundo, são estranhos, digamos, a esta lógica, portanto, de simbiose, não é? Só poderemos assegurar, primeiro, se efetivamente criamos uma simbiose, portanto, sistemática, portanto, e iterativa com as interfaces e com os algoritmos de inteligência artificial, incluindo, deixando, digamos, os ruídos contextuais, não é? Portanto, acontecerem, porque essa inteligência artificial e numa relação connosco, né? E nós, no fundo, digamos, a ensinar, portanto, a inteligência artificial de uma forma, portanto, simbiótica e iterada, conseguiremos, sim, com alguma eficácia, portanto, acelerar esse processo e fazer com que digamos, essas aplicações consigam efetivamente ser eficazes, efetivas, digamos, e depois a controlar eventos, enfim, seja o que for, próteses robóticas, arte, mas nós temos de compreender estas dimensões todas e, no fundo, o ensinar a inteligência artificial, portanto, ou deixá-la, portanto, que ela se ensina ela mesma, porque já sabemos que há, portanto, algoritmos que aprendem eles mesmos, mas tem de ter estas dimensões múltiplas para que ela seja efetivamente, portanto, eficaz. Pronto, obrigado. Gostaria de dizer também que muitas destas, digamos, intervenções têm um caráter especulativo de reflexão, não é? Portanto, que estão vertidas na própria arte e depois nas minhas intervenções, nomeadamente, digamos, nos códigos éticos, portanto, em termos de ciência e engenharia, quando nós colocamos isto na cabeça, portanto, colocamos sensores, portanto, intracorticais, enfim, etc., que têm sido, portanto, também extraordinários, portanto, a trazer hipóteses, nomeadamente de ultrapassar, portanto, problemas gravíssimos que nós temos, sei lá, a falta de membros e por aí fora, mas também nos coloca questões complexas, nomeadamente de ética e de invasão do nosso íntimo, mas, portanto, faz todo sentido que nós, quando, portanto, nos embrenhamos nestas tecnologias e as usamos e as colocamos à disposição e, portanto, e fazemos com que elas cresçam também, também tenhamos, portanto, justamente digamos, uma perspectiva crítica em relação a esta própria evolução. Ok, obrigado, espero que tenham gostado desta intervenção. Portanto, se quiserem colocar questões e depois, portanto, o João, portanto, a Cinf, portanto, farão o favor de me fazer chegar essas questões que eu responderei com todo o gosto, com certeza, e pronto, espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado pela sua apresentação, extremamente elucidativa, principalmente sobre a componente
do nosso cérebro e como é que nós realmente, o impacto dessas interações com o nosso cérebro, como é que nós reagimos e como é que esses dados são retirados para depois tirar as devidas conclusões. Abrimos então a altura para escreverem as questões que tenham na secção de perguntas e respostas deste chat. Portanto, Sr. Professor, eu começava então pela primeira pergunta que surgiu. Está aqui o Pedro Ribeiro a perguntar que tipo de investigação está a ser realizado neste âmbito. Se calhar perguntava ao Pedro Ribeiro a que âmbito se refere. A que tipo de investigação é que se está a fazer, portanto, nesta zona, certo? Estão a ouvir? Sim, estamos, professor. Ok. Primeiramente, portanto, está-se a avançar muito, portanto, nomeadamente, sei lá, o Elon Musk tem, portanto, investimentos absolutamente invulgares, nomeadamente, portanto, em sensores intracorticais, não é? Está a trabalhar com porcos, não é? Portanto, com essa dimensão, que é, portanto, nessa prática também faço alguma reflexão portanto, em termos de ética. Nós precisamos, temos precisando ao longo dos séculos também, portanto, a utilização de animais, mas se calhar a utilização, digamos, de outras formas de chegar a esse conhecimento também poderia ser uma alternativa. Mas, efetivamente, tem-se sido muito longe. Portanto, há aqui alguns problemas para resolver, portanto, nomeadamente em relação ao ruído, portanto, que, digamos, por exemplo, nos sensores, sejam eles de caráter, portanto, secos, não secos, úmidos, com gel, colocam alguns problemas tanto de, sei lá, de tração mecânica, de ruído, portanto, elétrico, mas que, portanto, mesmo assim, portanto, tem-se evoluído, digamos em algoritmos, portanto, que conseguem, portanto, integrar, digamos, o ruído, desde que entendam que, portanto, existem outras essências que estão a caracterizar o próprio sinal, não é? Portanto, a ideia que nós, e que existe isso na prática, inclusive, portanto, do EEG clínico, portanto, retirar o ruído do próprio EEG, mas em boa verdade também existe já alguns avanços em que, ao retirar, digamos, o ruído, portanto, seja ele qual for, do próprio EEG, portanto, pode retirar algumas coisas que são essenciais ao próprio EEG para compreendermos melhor, portanto, as dimensões que queremos, no fundo, aferir. Portanto, e esta, digamos, multimodalidade também, digamos, clínica, científica, também está, portanto, a vir ao de cima. E tem-se evoluído muito na tecnologia, nomeadamente ao nível dos sensores. Portanto, sensores, portanto, com uma grande capacidade, portanto, de contrariar o próprio ruído, portanto, sei lá, de tração, portanto, mecânica, enfim, por aí fora. Eu posso depois responder por escrito, se quiserem, depois um bocadinho mais longo. Penso que foi esclarecedor, Sr. Professor. Se efetivamente o Pedro Ribeiro tiver mais alguma questão, penso que possa responder diretamente ou perguntar diretamente ao Sr. Professor, se não se importar. Posto isto, estou a ver se temos mais um bocadinho de tempo, julgo que sim, para mais uma pergunta, se alguém quiser colocar. Só verificar. Visto que ninguém tem de momento, acho que perguntava e eu aproveitava a oportunidade de perguntar ao seu professor. Falou da questão de tentar manter o cérebro neutro. Acredito que seja uma tarefa extremamente complicada de garantir, quando estamos a extrair este tipo de dados, garantir e ensinar o que é o cérebro neutro, visto que qualquer input que recebamos do exterior torna-nos automaticamente não neutro. Portanto, passando deste modo para a questão, quais são as principais dificuldades que o professor tem nesta aquisição de dados? Pois, em boa verdade, a questão, portanto, foi um dos maiores desafios e continua a ser. Portanto, digamos, instruir-nos a nós mesmos, ou, digamos,
quando nós temos uma experiência, portanto, seja em termos clínicos, seja em termos, não é, portanto, laboratoriais, dizer a uma pessoa tem de estar neutro, portanto, isso é muito difícil a pessoa até perceber o que é que nós queremos dizer, não é? Portanto, normalmente quando a gente está a tentar fazer qualquer coisa, já estamos a focar portanto, em qualquer coisa, certo? Se eu estou a tentar, portanto, manter quieto, digamos, portanto, digamos, estou a fazer com que o meu cérebro, portanto, controle o meu sistema biomecânico, mas isto, portanto, requer algum foco da minha parte, ok? Nomeadamente no controle biomecânico. Isso quer dizer, portanto, que eu recruto algumas coisas, nomeadamente córtex frontal, portanto, com essa evolução, com essa vontade, e isso já caracteriza, digamos, em termos de saliência de alguns dados, portanto, que no fundo depois acaba por interferir com a própria, digamos, inteligência artificial, quando a gente quer recuperar um padrão que no fundo queremos gravar, não é? Para recuperá-lo e depois matar com a inteligência artificial para controlar com outra coisa. A ideia portanto, que nos parece e que nos tem parecido mais interessante é que as pessoas, digamos, estejam completamente à vontade, não pensar em nada, mas também não controlar nada, absolutamente. Podem, inclusive, pescar os olhos, falar, olhar para as pessoas. Portanto, que existe justamente também um contexto, digamos, algum ruído, sei lá, miográfico, enfim, etc., não é? Mas, portanto, desde que estabeleça um padrão sem nenhum foco, portanto, deliberado, em que aquilo seja uma espécie de energia distribuída de uma forma muito mais linear, ok? A partir de um determinado momento em que a gente para e se foca em qualquer coisa, imediatamente, e foi a primeira conclusão que nós chegamos, imediatamente o algoritmo detecta que nós justamente passamos de um padrão ao outro, ok? Depois é só treinar, portanto, a partir desse princípio, não é? Treinar um bocadinho, e cada um de nós, no fundo, descobrimos também que cada um de nós tem formas de associar. Eu, sei lá, pensar uma palavra complicada e pensar, por exemplo, mexer o polegar direito, não é? Ou o polegar esquerdo, associamos duas, portanto, alterações, portanto, elétricas cerebrais, sei lá, num cluster, portanto, sei lá, da parte de Broca, portanto, da produção da fala, e na parte, sei lá, do córtex motor, da parte, digamos, biomecânica, não é? Portanto, do controle do polegar. E nós queremos que a associação multimodal, portanto, depois, obviamente, estabelecer um padrão neutro, não é? Portanto, como eu estava a dizer, de energia completamente distribuída, portanto, dando saliências e criando padrões de saliências que podem ter, portanto, nessa mais que um, 3 ou 4, né? Desde que a gente consiga, obviamente, efetivamente, pensar que poderíamos, que estamos a chegar a qualquer lado, digamos, com esta estratégia, digamos assim. Portanto, e depois, justamente, recuperar, quando a gente pensou, ok, paquígrafo, não é? E, portanto, polegar direito, não é? Ou a minha lateralidade direita, o meu, sei lá, a minha zona esquerda, estão a perceber? Portanto, juntar estes dois, digamos, pensamentos, portanto, internamente, ok? E eu sei, obviamente, que estou a manipular. Agora, nós temos, efetivamente, também de aprender a manipular, portanto, o próprio cérebro para ele gerar padrões que se podem ser e depois replicáveis, portanto, a posteriori, ok? Portanto, essa é uma das primeiras necessidades que eu acho que é absolutamente fundamental. Ou seja, não basta só pôr uma interface na cabeça, portanto, nós também temos de perceber as interfaces, perceber o que é que está por trás disto, não é? E, no fundo, portanto, percebê-los no sentido em que mesmo que a gente não os perceba na totalidade, na sua essência, sei lá, desmontar o cérebro, não é? Portanto, em termos de referências anatómicas, enfim, etc. Portanto, digamos, as zonas, portanto, onde se gera a eletricidade e que estão relacionadas com o quê, mas efetivamente, digamos, nós temos de ter uma relação com a interface e perceber o que é que estamos a fazer e treinar, senão não chegamos lá. Está certo, muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez, muito obrigado por estar cá, pela belíssima apresentação. Dava assim então por terminada a primeira palestra e dentro de momentos será apresentado o próximo vídeo dos nossos sponsors. Mais uma vez, muito obrigado, professor, por estar cá Obrigado, connosco. com licença. Fiquem bem, continuação.